Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos começar o estudo da tabela periódica. A tabela periódica é um quadro que reúne todos os símbolos dos elementos químicos conhecidos, né? A tabela periódica é o alfabeto da química. É com ela, né, com os símbolos que ela apresenta, que nós vamos escrever a química, né? Nós compararmos a tabela periódica com o nosso alfabeto da língua portuguesa, né? Nós vamos ver que, assim como o alfabeto como nós precisamos conhecer o alfabeto para podermos aprender a ler e a escrever na língua portuguesa, nós também vamos precisar conhecer os símbolos da tabela periódica, apresentados na tabela periódica, né? O símbolo dos elementos químicos, para também lermos e escrevermos, né? O estudo da química, ele é embasado na tabela periódica, né? Nós precisamos, se não decorarmos tudo, mas pelo menos saber utilizar as informações apresentadas na tabela periódica. É um estudo sensacional, eu espero que não seja maçante para você, que você goste de toda a ciência que há no estudo da tabela periódica, tá certo? Esta tabela periódica que aparece aqui para você, nessa nossa primeira tela, né? Você vê aqui os símbolos dos elementos químicos, desde o hidrogênio até que os últimos a serem descobertos, né? Representado por uma bandeirinha, né? Essa daqui é a bandeirinha do Reino Unido, né? E mostra, por exemplo, os elementos químicos, né, que cientistas destas nações descobriram, né? Você vai ver aqui, por exemplo, que temos elementos como o zinco, o cobre, a prata, o ouro, o ferro, né, que não apresentam a bandeirinha. O que significa isso? Que esses elementos, eles são conhecidos, na verdade, desde a antiguidade, né? E não foram descobertos, pelo menos a gente não tem, assim, conhecimento, né, na história de quem efetivamente foi a primeira pessoa a descobrir esses elementos, né? Na verdade, como o ouro existe na sua forma nativa, né? Você consegue encontrar na forma de pepitas de ouro, então não se sabe desde quando ele é conhecido. Mas aí você vê, a maioria deles tem aí uma bandeirinha mostrando, né, a bandeirinha da Alemanha, do Reino Unido, dos Estados Unidos, né? Foram da França, enfim. Ali os cientistas destas nações que descobriram estes elementos, né? Mas então vamos para o estudo da tabela periódica. Olha que fantástica. A tabela periódica, ela, na verdade, ela foi objeto de muitos estudos, né? E esta tabela que hoje nós temos, ela evoluiu, digamos assim. Ela não foi proposta já com este formato, né? Antes dela, várias outras organizações para os elementos foram propostas, né? Até que tem esta de Mendeleev, que ele propõe esta forma de organizar os elementos baseado nas suas propriedades, né? Na verdade, aqui, se você observar, a tabela periódica, os elementos estão ordenados, né, enfileirados em ordem de seu número atômico, né? Então, na ordem do seu número de prótons, né? Então, aqui você tem, na primeira linha da tabela periódica, você tem o hidrogênio, número atômico 1, e o hélio, número atômico 2. Aí você vai lá para a segunda linha, com o lítio, número 3, o berilo, número 4, e aí vem boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, mas sempre em ordem de número atômico. Então essa é a primeira informação que você deve guardar aí no seu cérebro, né? Primeira coisa, como que os elementos estão organizados na tabela periódica? Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, né? Muito bem.
Então, se você observar essa tabela periódica aqui, você vai ver aqui alguns grupos, né? Algumas classificações que estão diferentes de acordo com a cor. Então, eu vou mostrar para você ver aqui algumas cores diferentes aqui. Olha, veja bem. Você vê aqui uns amarelos, né? Uns amarelos. Você consegue ver aqui os símbolos dos elementos escritos em cores diferentes. Então você tem aqui o hidrogênio em vermelho, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o hélio, todos estes desta fileira aqui, né? Mais o cloro, né? Escritos aqui com símbolo em vermelho. Você encontra dois aqui com o símbolo escrito em amarelo, né? Olha, o bromo e o mercúrio, né? Você observa aqui alguns que estão com o símbolo escrito em azul, né? Tá certo? Olha, tá bom? Então, o que será que significa esta organização, essa diferenciação aí, né? Então, primeiro grande grupo que eu queria destacar aqui para que você se acostume a lidar é o seguinte, veja, aqui você observa que todos esses elementos que aparecem com o símbolo escrito em preto, tá? Então, portanto, a grande maioria com o símbolo escrito em preto, eles são sólidos, né? Então, você observa aqui que neste grupo você encontra aqui elementos que a gente conhece o ferro, a gente conhece o cobre, a gente conhece o zinco, a gente conhece o carvão, o carbono, né? Então, a gente conhece alguns elementos aqui, tá certo? Então, todos estes que estão com o símbolo escrito em preto são sólidos. Você também vê aqui uns que estão escritos com o símbolo em vermelho. Então, alguns a gente conhece, né? Nós conhecemos o hidrogênio, nós conhecemos o oxigênio, que a gente respira aí, o nitrogênio, né? Nós conhecemos aqui alguns, o hélio, né? A gente já pelo menos ouviu falar, afinal de contas, ele é usado para encher balões, né? Aqueles balões que a gente tem em festas, em shopping, etc, né? Então você já pode perceber que eles são os elementos que são encontrados na natureza no estado gasoso. Então você tem preto, esses que estão preto, a grande maioria são sólidos. Os vermelhos são gasosos, né? E você também tem aqui os dois únicos que estão em amarelo, né? Um deles é o mercúrio. Você já ouviu falar no mercúrio? Aquele líquidozinho que sobe e desce dentro do bulbo dos termômetros. Então, são os líquidos, né? Então, só temos dois elementos químicos que nas condições normais da natureza, né, condições ambientes, são encontrados no estado líquido, que é o mercúrio e o bromo, tá certo? E você tem estes aqui, olha só, que são elementos que não existem na natureza, né? Eles foram descobertos em laboratórios, né? Que lida com fenômenos nucleares, né? Eles foram sintetizados artificialmente, né? Então são elementos que não existem na natureza. Então, talvez o mais importante de todos estes seja o tecnécio, esse Tc aqui, né? Então, mas todos eles são elementos artificiais, tá bom? Então a gente teve aqui um quadro geral, ok? Tudo bem? Então, preto, todos esses que aparecem em preto na sua tabela periódica, eles são aparecem no estado sólido, né? Os vermelhos no estado gasoso, esses dois no estado líquido e estes são os artificiais, tá bom? Muito bem, então a gente já viu que os elementos na natureza eles aparecem nos três estados físicos: sólido, a grandiosíssima maioria, líquido, só dois, e gasosos, estes aí. Claro que todos estes elementos no estado sólido a gente encontra eles formando aí os minérios, os minerais na crosta terrestre, tá certo? Muito bem. Outra coisa que eu quero destacar aqui para você é que a gente pode dividir na tabela periódica os elementos em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, o maior deles, que vai daqui
incluindo estes aqui de baixo, até lá, tá? Então, desde essa corzinha aqui, ó, até lá, todos estes aqui são os metais, tá? Os metais. Nossa, professor, pois é, tem muitos metais, né? Veja que a gente conhece aí o ferro, a gente conhece o alumínio, a gente conhece o cobre, a prata, o ouro, né? Mas existem todos estes, ó. Todos estes aqui, daqui para lá, todos eles são metais, tá? E os metais, eles têm características importantes, tá? Todos eles são sólidos, com exceção do mercúrio, né? Todos eles são sólidos, com exceção do mercúrio. Todos eles conduzem corrente elétrica. É claro que uns conduzem mais do que outros, né? Um elemento que a gente usa ele como condutor de corrente elétrica é o cobre, né? No estado puríssimo, a gente usa ele nos fios elétricos, né? Então o cobre, eles conduzem corrente elétrica, eles conduzem calor, por isso eles são usados para fazer utensílios domésticos, como por exemplo panelas, frigideiras, né? O cobre é usado para fazer alambiques, onde é destilado ali as bebidas, como a cachaça, né? Então, são condutores de calor, né? São condutores de calor. E uma propriedade que eu gostaria que você colocasse no seu coração com muito carinho: eles tendem a perder elétrons. Eles querem perder elétrons, os metais. Então a maioria são metais. O outro grupo são os não metais, tá? Os não metais são esses carinhas aqui, são poucos, né? Que ficam nesta região. Eles estão aqui, ó, nesta cor. Então tirou os metais para lá, esse grupinho aqui é o grupo dos não metais, com exceção dessa última fileira aqui, tá? Então essa última fileira aqui é uma fileira diferente, que eu vou falar dela então daqui a pouquinho. Então os não metais são compostos que o nome já diz, né? Não são metais. Então são diferentes dos metais. Enquanto os metais são bons condutores de eletricidade e de calor, os não metais não são bons condutores de eletricidade e calor. Enquanto os metais são sólidos, todos eles, com exceção do mercúrio, já os não metais apresentam-se nos 3 estados físicos. Nos 3 estados físicos. Você tem aqui o carbono, o fósforo, o enxofre, que são sólidos. Você tem nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, que são gasosos, mas você também tem o bromo, que é líquido, né? Então você tem nos 3 estados físicos. E uma propriedade que eu quero que você guarde no coração: os não metais querem ganhar elétrons. Os metais querem perder e os não metais querem ganhar elétrons, tá? Então na vida dele eles querem ganhar elétrons. E aí nós temos esse grupo aqui, que é o grupo dos gases nobres. Os gases nobres é esse grupo representado por esta coluna aqui, que é a coluna número 18 aqui, ó. Eles estão em azulzinho aqui, todos eles são gases, por isso são chamados gases nobres. Estes caras, eles têm uma qualidade excepcional. Eles nem querem ganhar e nem querem perder elétrons, tá? Eles são estáveis. A gente chama isso de nobreza. Eles são nobres porque eles são estáveis. Eles não estabelecem ligações químicas para formar compostos em condições normais, né? Então, enquanto você vê o gás nitrogênio, que são átomos ligados, o nitrogênio forma proteínas, o nitrogênio forma amônia, o nitrogênio forma uma série de compostos, os gases nobres não. Eles não querem ganhar e nem perder elétrons. Eles têm a sua eletrosfera completa. Eles estão satisfeitos com os elétrons que têm. Isso não acontece com nenhum outro elemento, só com os gases nobres, tá bom? Então essa nobreza é o que caracteriza os gases nobres, tá? Outra coisa, você tem aqui, então veja, quantos grupos nós já falamos? Ó, os metais, os não metais, os gases nobres. Tá? 4 grupos, aliás, 3 grupos. E o quarto grupo, na verdade, é um grupo unitário, é o coitado do hidrogênio, né? Ele está aqui deste ladinho, mas ele está deslocado da tabela, né? Você está vendo, algumas tabelas colocam ele aqui no meio, né? O hidrogênio, ele está de cor diferente, veja que ele não está nem de amarelo, nem de roxo, nem de azul, né? Ele está aqui de branco. Por quê? Porque ele faz parte de um grupo único. O hidrogênio, ele tem propriedades
exclusivas, digamos assim, tá? Ele não se encaixa em nenhum dos grupos da tabela periódica, tá bom? Muito bem. Nós vamos, com o tempo, nos acostumando às propriedades do hidrogênio. Muito bem, então esses são os grupos gerais, mas eu quero destacar mais dois grupos por hoje, que são, veja que eles estão divididos em linhas, tá? Em linhas, ok? Estas linhas são chamadas de períodos. Períodos, ok? Períodos. Por isso, a tabela, na verdade, é chamada de periódica. Por quê? Porque as propriedades dos elementos se repetem a cada período. Não entendi. Então, vamos lá. Na verdade, veja, são 7 linhas, certo? Estas 7 linhas são 7 períodos, ok? Na verdade, são 8 linhas, né? São 8 períodos, na verdade. Essa ainda está incompleta, mas já começou, né? Quem sabe até daqui os próximos anos ela vai ser completada, né? Então veja, nós temos aqui 7 linhas, tá? Cada uma destas linhas é chamada de período, 7 linhas horizontais, tá? O que significa que as propriedades se repetem a cada período? Veja bem, ó, aqui você tem o hélio na primeira linha. Aliás, a primeira linha, o primeiro período, só tem 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Os 2 que começam com a letra H, tá bom? Bom, aí você tem aqui o hélio, né, que tem um conjunto de propriedades. Ele é um gás nobre, tá? Então vem aqui, ó, o número 2, né? Eles estão em ordem de número atômico, né? Então vem lá, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As propriedades do hélio só vão se repetir no neônio, que já está no próximo período, tá certo? Aí vem as propriedades do neônio, ele é número atômico 10. Aí olha lá, número 11 está aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. As propriedades do hélio e do neônio só vão se repetir no próximo período, que é o período do argônio, né? E assim sucessivamente. Numa mesma coluna, as propriedades dos elementos se repetem a cada período, né? Se repetem a cada período. Por isso, a tabela é chamada tabela periódica, tá certo? Bom, então isso aqui são chamados de períodos e são 7. E aí uma coisa fundamental, fantástica. Quantas camadas eletrônicas existem no átomo? Quantas camadas eletrônicas podem ser ocupadas num átomo? Vamos nos lembrar? Olha lá, camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Quantas são? 7 camadas. 7 camadas. Então veja bem, estas linhas, esses períodos correspondem às camadas eletrônicas que o átomo tem preenchida. Então, por exemplo, o hidrogênio ele só tem um elétron. Então, este um elétron está na camada K. Só tem uma camada. Então, se nós pegarmos aqui o sódio, ele tem 11 elétrons, né? 11 elétrons. Estes 11 elétrons vão estar distribuídos em 3 camadas. K, 2, L8, M1, né? Então, por isso que ele está aqui na terceira linha, né? Se você pegar aqui o frâncio, ele vai ter 7 camadas. 7 camadas. A K, a L, a M, a N, a O, a P e a Q, tá certo? Então, cada uma dessas camadas, cada uma dessas linhas representa o número de camadas eletrônicas ocupadas que o átomo tem. Ok? Os períodos, né? E aí você tem aqui uma coisa muito importante que são os grupos. Os grupos são as colunas. Estas colunas são chamadas de famílias. E o que as famílias têm em comum? Coisas parecidas, né? As famílias, elas vão ter os elementos com propriedades parecidas, né? Então, todos os elementos de uma mesma família vão ter propriedades parecidas, vão ter as mesmas propriedades, porque são da mesma família, são parentes, tá tudo certo, todos eles têm as mesmas qualidades, né? Então você pega aqui os gases nobres, né? Todos eles são gases nobres, todos eles vão ter um conjunto de características parecidas. E isso vale para todos eles, né? Veja que aqui você tem esta família, né? Olha só, todos eles
pertencem à mesma família e isto significa que eles têm propriedades semelhantes. Agora veja, assim como as linhas, né, as linhas correspondem ao número de camadas ocupadas, você tem que as famílias correspondem ao número de elétrons na última camada. Olha que coisa fantástica. Então veja, todos os caras que estão na família 1, aqui ó, família 1, eles têm um elétron na última camada. Um elétron na última camada, tá? Então se você observar o número 2, o grupo 2 aqui ó, todos eles vão ter 2 elétrons na última camada. Isto acontece para estes dois aqui, e isto acontece para estes aqui também, tá? Então veja, você sabe que na última camada um átomo pode ter até 8 elétrons, certo? Até 8 elétrons ele pode ter na última camada, tá bom? Então ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 na última camada, tá bom? Então veja, esses aqui têm 1 elétron na última camada, todos eles. Este aqui tem 2 elétrons na última camada, todos eles. E estes aqui, ó, 3 elétrons na última camada, 4 elétrons na última camada, 5 elétrons na última camada, 6 elétrons na última camada, 7 elétrons na última camada e os gases nobres, 8 elétrons na última camada, tá? E assim, você tem estes dois grupos aqui, chamados de elementos representativos. São os elementos mais importantes, aqueles que aparecem na natureza formando a crosta terrestre, formando a atmosfera, formando a hidrosfera em maior quantidade. Aqui estão o oxigênio, o nitrogênio, aqui estão o sódio, o magnésio, aqui estarão o alumínio, né? Então, você tem aqui o grupo de elementos mais importantes, digamos assim. São os representativos. Agora, outra coisa interessante que eu queria que você chamar a sua atenção. Veja bem, você está observando que tudo isso tem a ver com a distribuição eletrônica, né? Veja, esse aqui, as linhas, representam o número de camadas que o cara tem preenchida. Então, quem está na primeira linha tem uma camada. Quem está na sétima linha tem 7 camadas, ok? Bom, outra coisa, os grupos ou famílias, eles têm propriedades semelhantes. E uma coisa que eles têm em relação à distribuição eletrônica é o número de elétrons na última camada. Então esses aqui têm 1 elétron na última camada, estes têm 2, e estes têm 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é uma coisa um pouquinho diferente, vou falar depois, tá bom? Agora, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: quantos subníveis de energia um átomo pode ter? Subníveis. Os subníveis são 4, S, P, D e F, certo? Então, o subnível S comporta até 2 elétrons, o subnível P até 6 elétrons, o subnível D até 10 elétrons e o subnível F até 14 elétrons, certo? Será que estes subníveis estão na tabela periódica? Vamos ver? Olha só. Estes aqui, o hidrogênio, que está organizado nesse primeiro grupo aqui, ele tem 1 elétron só, 1 elétron. Se a gente fosse distribuir este 1 elétron, como ficaria? 1s1, certo? 1s1. E se nós fôssemos distribuir este aqui, o sódio tem 11, ó. O sódio tem 11. Faríamos 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10, né? 3s1. Estou fazendo isso só para mostrar para você o seguinte, que aqui está o grupo S. Não são 2? Ele não pode ter S1 ou S2, não é? Ele pode ter até 2 elétrons. Então, isso aqui é o grupo S1. Todos eles, como eu mostrei aqui para o sódio, que termina em S1, todos eles vão terminar com S1 a sua distribuição eletrônica. E este aqui, todos eles vão terminar com S2, ok? Bom, vamos ver se nós já achamos o grupo S, tá certo? Vamos ver se a gente acha o grupo P. Então esse daqui é o grupo S. Vamos ver se a gente acha o grupo P, né? P. O P pode ser até quantos? Até 6. Vamos ver se a gente acha o grupo P? Olha só. Vamos pegar aqui o boro. O boro tem 5 elétrons. Boro tem 5 elétrons. Vamos distribuir? Olha só.
1s2, 2s2, 2p1. Terminou em P. Terminou em P1 o boro. O carbono vai terminar em P2, o nitrogênio em P3 e todos os seus coleguinhas aqui, né? P4, P5 e P6. Este aqui é o grupo P da tabela periódica. E eu tenho certeza que você já é capaz de localizar aí o grupo D. Porque o grupo D tem que ter quantos elétrons? 10 elétrons, até 10 elétrons, né? O D vai de 1 a 10. Aonde está o D? Aqui. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. E o F, onde que está? O F vai até quanto? Até 14. Então aqui está o grupo F. Vejam que coisa fantástica é a tabela periódica, tá certo? No próximo vídeo nós daremos continuidade ao estudo desse magnífico quadro que é a tabela periódica. Até o próximo vídeo.